Bom, sou prefeito de registro, né? Vamos começar aí pelo óbvio, né? Ninguém deve ser condescendente com abuso de autoridade, especialmente quando há emprego de força excessiva ou prática de corrupção. Qualquer ilícito cometido por agentes do Estado deveria ser apurado e punido, né? Com rigor e celeridade exemplares. Eu acho que isso é ponto pacífico aqui no debate. Mas a pergunta desse programa ela é muito capciosa, né? Que é o seguinte: a polícia é muito violenta? Bom, é muita desonestidade intelectual responder essa pergunta fora do contexto da realidade brasileira, porque aqui a violência é generalizada e os perigos a que são expostas as forças policiais extrapolam todos os limites razoáveis. Em outras palavras, ser policial no Brasil é praticamente ser um super-humano. Quem você conhece que aceitaria subir um morro dominado por um poder paralelo que tiraniza e explora a população local? Quem que você conhece que se dispõe a encarar criminosos portando arma militar com pistola que chega a disparar sozinha? Quem você conhece que aceita deixar a família, deixar os filhos assustados em casa por 3 salários mínimos ao mês? Né? Em comparação com uma pessoa comum, como eu, como você, espectador, o policial brasileiro é submetido a um nível de estresse, de ansiedade, de tensão que são inimagináveis. Porque esse é um país que se diz em paz, mas que vive em guerra, refém do crime organizado, das facções terroristas. E isso foi potencializado aí por 3 fatores, né? Então, em primeiro lugar, desarmamento civil, mudanças na lei penal e depois sucateamento da polícia. Resumindo, nas últimas décadas, os governos da esquerda desarmaram a população civil e deixaram o cidadão de bem à mercê dos bandidos sem direito à legítima defesa. Paralelamente, com o intuito de blindar grandes corruptos, as elites engravatadas na advocacia e na magistratura criaram brechas processuais e reinterpretaram a legislação para abrandar a punição de criminosos e livrá-los da cadeia. Além disso, políticos, né, que andam de carro blindado e contam com escolta particular, optaram por desprestigiar a força policial, moral e financeiramente. O que vocês acham que aconteceu? Segundo o mapa da violência, 51 mil homicídios em 2003, foi o primeiro ano do governo Lula. Em 2016, o último ano do governo Dilma, esse número superou 7 mortes por hora. Saltou para 61.600 mortes. São 10.500 assassinatos a mais por ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isso é o Brasil com a esquerda no poder. Governos tolerantes com o crime, né? E são tolerantes porque eles próprios, muitos deles, já pegaram em armas ou já assaltaram cofres privados e públicos para financiarem as suas causas ou as suas casas, né? Também sítio, triplex e por aí vai. Bom, o número de homicídios agora, em 2009, então, primeiro ano do atual governo, despencou para 41.600 mortes. Então, é isso mesmo, 20 mil assassinatos a menos que no último ano do PT no poder. Então, o que mudou tão drasticamente? Prestígio presidencial aos soldados, o respaldo à corporação militar, o recorde na apreensão de produtos do tráfico, o uso da Força Nacional intervindo em estados e, sim, o aumento da letalidade policial em confrontos com o crime organizado. Alguém tem dúvida que isso fez reduzir a criminalidade violenta? Mas solucionar esse caos na segurança pública, gestado pela esquerda brasileira, não é um desafio para uma eleição, é um desafio para uma geração. Enquanto isso, né, o cotidiano de milhares e milhares e milhares de policiais é o mesmo. Eles continuam submetidos aí a condições desumanas de trabalho, correndo riscos incalculáveis e recebendo em troca um salário bem modesto. E bem injusto, para falar a verdade. Assim como é injusta a cobertura parcial que a imprensa militante faz do trabalho da polícia. A mídia enviesada trata a exceção pela regra, né? Como eu posso generalizar que a polícia é violenta se apenas uma ínfima minoria se comporta assim? Se eu vier aqui falar que o Congresso de ontem era comprado ou que o STF de hoje é um tribunal autoritário, na hora eu vou ser acusado de generalização, né? Só que reparem que o percentual de políticos corruptos no Congresso ou de ministros arbitrários no STF é muito, mas muito maior que o percentual de policiais que cometeram algum tipo de violência com a população de bem. Então, para fechar, vamos voltar à pergunta do debate. A polícia no Brasil é muito violenta? Bom, entre civis e militares, o Brasil tem mais de 500 mil de policiais. Eu me recuso a rotular uma classe de heróis com base em indivíduos corrompidos. Se a ideia for essa, seria interessante a gente debater no futuro outras categorias profissionais, com base aí também em questionamentos generalizantes. Por exemplo, os políticos no Brasil são muito bandidos? O STF é muito autoritário? Ou quem sabe, o jornalismo brasileiro é muito enviesado? Fica aí como sugestão.